Fale, meus amigos, e aí, tudo certo com vocês? Faz mais de mês que eu não gravo um vídeo para colocar no canal. Mas estou aqui de volta, pessoal. Estava um pouco preocupado com essa questão, né, que todos estão passando, né, que é essa pandemia, mas a vida que segue, né? Então vamos continuar o hobby, vamos continuar a gravação de vídeos, repassando informações e a vida continua. Então, meus amigos, eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre o tema doença de peixe. Mas hoje o tema principal vai ser ictiose ou ictio, doença dos pontos brancos. Essa é uma das doenças mais comuns nesse período, principalmente agora, no período do inverno. Então eu queria trazer assim para vocês um pouco de informação sobre o ictio, algumas informações, também o que causa ele e como tratar, que eu julgo uma das coisas mais importantes. Então, o ictio ele é um protozoário unicelular, ele é extremamente prolífero. Um, um, uma unidade do parasita, quando ela cai no ambiente, ela tende a se proliferar assim, tornando centenas, de forma agravante que pode causar uma alta mortalidade dos peixes. Agora, como é que o peixe adquire o ictio? Existem várias formas do peixe adquirir o ictio, mas a principal é a questão de estresse, porque toda vez que o peixe se estressa, ele tende a baixar a imunidade dele, se tornando fraco, e é o momento que o parasita aproveita e aí ele se manifesta por conta do estresse. O principal estresse causador que vai causar, assim, baixando a imunidade, vai causar o ictio é o estresse térmico, ou seja, o estresse relacionado à questão da temperatura do ambiente. Se vocês forem acompanhar a temperatura dos aquários, normalmente durante o dia que está fazendo calor aqui, então vai bater 29 e 30 graus. Mas quando chega no período noturno, baixa para 27. O peixe, ele é um animal psilotérmico. O que é um animal psilotérmico? Um animal psilotérmico, eu vou dar dois exemplos. O primeiro, nós mamíferos, nós somos classificados como mamífero, nós somos homeotérmico. Por exemplo, a minha temperatura corporal agora tá, vamos dizer, tá constante, tá em 37 graus. Se eu for para uma região extremamente fria, a minha temperatura vai ser a mesma, vai ser mesmo 37 graus. Ou seja, por mais que eu mude de ambiente, minha temperatura corporal vai ser a mesma. Já o peixe não, ele é psilotérmico. Se eu coloco um peixe a 30 graus, ele vai gastar uma energia, ele vai ter um certo tipo de estresse para deixar o corpo dele a 30 graus. Se eu pegar o peixe, colocar o peixe num ambiente de 27 graus, ele vai gastar energia, vai ter um estresse para ele poder baixar a temperatura, ou seja, o corpo dele tende a acompanhar a temperatura do ambiente. Nessas variações bruscas de temperatura, a imunidade do peixe tende a cair. Igor, tu está me dizendo que só vou ter ictio no período do inverno? Não necessariamente. Eu posso ter o peixe numa temperatura de 27 graus, não varia a minha temperatura, e a imunidade dele está boa, por a temperatura não variar. Porém, se ele estiver numa temperatura quente, se torna-se mais difícil o ictio aparecer. Mas já vi casos de ictio aparecer numa temperatura mais elevada, só que ele completa o ciclo dele de forma tão rápida a ponto de do peixe nem sentir tanto. Também queria dizer assim para vocês outros fatores que podem causar a baixa imunidade do peixe, a baixa resistência. Também pode ser uma água de péssima qualidade, ou então você adquirir peixes novos. Isso é muito comum. A pessoa vai, compra um peixinho novo, coloca no aquário. Aquele peixe muitas vezes já vem contaminado. É como eu sempre falo, o melhor é você quarentenar o peixe antes de colocar no seu aquário principal.
e o peixe ele vem contaminado e acaba sendo uma bomba no nosso ambiente, contaminando todos os nossos peixes. Então essas são as principais formas do ictio chegar e do ictio aparecer em nosso aquário. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o protozoário. O ciclo de vida dele dura em torno de 3 a 5 dias e ele fica, segundo alguns autores, segundo estudos, ele fica por baixo da mucosa do peixe. Por isso que muitas vezes, quando a gente aplica algum tipo de medicamento, a gente não consegue matar o ictio quando ele está no corpo do peixe. E depois que esse ictio ele cai, a tendência dele é se multiplicar. Digamos que cai um ictio, cai uma bolinha de ictio, que é um indivíduo, ele se transforma em 100. E esses 100 que vão cair vão se transformar em 1000 e assim vai. Até a gente ter uma infestação em massa. Ou seja, ele é bastante contaminante. E agora o mais importante, Igor, como é que eu faço o tratamento desses animais, desses peixes? O tratamento principal, pessoal, que eu tenho assim a falar para vocês é a questão de usar um aquecedor com termostatos. Eu gosto de usar uma temperatura de 30 graus para eu poder acelerar o metabolismo desse protozoário. Depois que acelera o metabolismo desse protozoário, por 24 horas ele começa a cair do peixe, começa a cair para o ambiente. No momento que esse parasita ele cai para o ambiente, é o momento que eu vou aplicar o uso de alguns medicamentos. Eu não vou falar o nome de medicamento aqui por conta para não citar nenhum tipo de marca ou então falar o nome específico do remédio. Mas vocês podem procurar aí em lojas de aquário medicamentos para tratamento do ictio. Ou seja, a gente coloca um aquecedor com termostato 30 graus. Detalhe, se a temperatura de você estiver a 27 graus, aumente a cada 1 hora, aumente 1 grau. Ah, tem 27 graus, coloquei aquecedor a 28. Depois de 1 hora, 29. Depois a 30, de forma lentamente, para o peixe não ter um choque térmico. Tá, a gente colocou o aquecedor lá, com 24 horas começa a cair. E aí a gente começa a aplicar a medicação para ictio. Porque a medicação ela age em cima do protozoário quando ele tá no aquário, no fundo, na forma livre, na forma desprotegida. É o momento que a gente vai tratar esses animais. E a gente vai acabar matando esse protozoário. E outra coisa, o tratamento ele dura em média de 3 a 5 dias. Mas tem que tomar alguns cuidados, pessoal. Eu tenho visto aí, também eu tenho dado uma lida em algumas empresas, algumas marcas, que recomenda doses preventivas. Vou dar uma opinião pessoal minha. Para quem não me conhece, eu sou engenheiro de pesca e eu trabalho 5 anos com a parte de parasitose e tratamentos. E também a parte de tratamento de doenças. Então, eu não aconselho você jogar nenhum tipo de medicamento como dose preventiva. Pense comigo, o remédio ele é uma droga. Qualquer tipo de droga que você coloca no ambiente aquático ou no ambiente que ele é fechado, ele causa impacto, seja na parte biológica do aquário ou então seja um estresse no peixe. Por exemplo, se eu começar a tomar muito antibiótico, as bactérias podem criar resistência no meu corpo e quando eu for realmente precisar, o remédio ele não vai fazer efeito. Então, sempre ficar ligado nesses detalhes, ter todo cuidado. Uma dica que eu sempre falo para meus amigos, só usem remédio quando for necessário. Vou dar um exemplo básico. Eu não vou chegar no posto de saúde e pedir para algum profissional da saúde me aplicar, por exemplo, como é que diz, um medicamento muito comum, que é a bezetacil. Eu não vou chegar, moço, me aplique uma bezetacil só por dose preventiva. Eles não vão aplicar porque, gente, isso não existe. O que existe são as vacinas. Inclusive, também tem vacina para peixe de piscicultura. São vacinas, existe, mas esse negócio de dose preventiva, eu não aconselho ninguém fazer. Outro erro que tem acontecido muito com os meus amigos é a questão assim do aquário, sempre que vocês forem usar algum tipo de medicamento, tirem o carvão ativado do aquário, porque o carvão ativado ele faz a filtragem química. E pelo fato dele fazer a filtragem química, ele pode reter todo o medicamento, deixando ele de forma como é que diz a palavra? Sem eficácia. Então, meus amigos,
vídeo que eu tinha para hoje, para vocês, era esse daí, né? Falando em poucas palavras um pouquinho sobre a questão do ictio. Eu espero ter ajudado vocês, só dizendo que eu estou de volta. Vou gravar vários vídeos, estou devendo vários tipos de vídeos, vários temas para vocês. E se você tiver alguma sugestão, alguma pergunta, pode deixar embaixo, que assim que eu tiver um tempinho livre, posso dar uma lida, posso dar uma pesquisada, então posso fazer até mesmo um vídeo voltado ao tema. Então, meus amigos, boa noite para vocês. Desde já peço que vocês se inscrevam no canal e, se possível, deixe seu like aí, caso vocês tenham gostado. Muito obrigado, valeu!